dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está me assistindo aí depois, para você que está no YouTube, para você que está aqui no Instagram, olha, eu desejo o melhor de Deus sobre a sua vida. Não posso esquecer de falar, porque tem gente que me acompanha na parte da noite, então você sabe, você está aqui, uma pausa para um café com a missionária Valéria Dias, uma pausa para ouvir o Senhor falando com você. Olha o que Deus falou comigo, isso aqui foi muito particular comigo, mas eu quero compartilhar com você. Então sinta o Senhor também falando com você. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, virou a história de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E aí eu conversando com Jesus, sabe, eu falando da minha vida, do meu particular com Jesus, de alguns anseios, de alguns desejos. Obrigada, Célia, já se inscreveu no YouTube. É isso mesmo, todo mundo que puder se inscreva lá no YouTube. Eu vou ficar muito grata a você. Pode me mandar mensagem, eu vou te agradecer aqui com muito carinho. Oi, Cota, minha amiga querida! Agora vai ter mais oportunidade de nos acompanhar. Pois bem, eu estava falando com Jesus, sabe, de algumas coisas da minha situação. Obrigada pelos coraçõezinhos, isso aí vai fazendo a live ter um alcance maior. E eu disse para Jesus: e Senhor, eu tenho feito a tua obra, eu tenho consciência disso, que o meu compromisso de toda quarta-feira é estar aqui na presença do Senhor, com vocês, fazendo a obra do Senhor. Eu tenho dedicado um tempo e não estou cobrando, eu falando com Jesus, eu tenho me dedicado a um tempo de aconselhamento pastoral, de aconselhamento, de poder abraçar algumas mulheres que talvez eu nunca verei, mas pela rede social. O Senhor tem me dado essa oportunidade e eu conversando com Jesus de alguns anseios que eu queria para minha alma. E ele me trouxe esse versículo. Ele falou: sabe, Valéria, enquanto Jó estava reclamando, vendo que perdeu, só estava perdendo, estava estagnado, estava com dores, com chagas no corpo físico, com uma amargura de alma. E Jesus falou para mim: sabe, minha filha, pega a história de Jó. Claro que eu nunca vou viver, espero em Deus, o que Jó viveu, que ele perdeu tudo. E não estou falando somente de coisas físicas. Ele perdeu seus bens preciosos, todos os seus filhos, um dia só. Então, enfim, eu não quero me deter na história de Jó. E ele questionava com o Senhor. Mas teve um dia que algo virou na vida de Jó. Teve um dia que ele abençoou os seus amigos. Ele orou pelos seus amigos. Ele não somente abençoou a vida de seus amigos, como a partir dali a sua história foi ressignificada. Ele teve um novo começo. E talvez você esteja aí precisando de um recomeço. Você esteja precisando viver um novo ciclo, você esteja precisando, assim como eu, fazer uma virada de chave. Chega de perder, chega de sofrer, chega de lamuriar, chega de murmurar, chega de coisas negativas que não nos levam a lugar nenhum. E talvez você fale assim: nossa, irmã Valéria, mas eu não estou amarga, eu não estou triste desse jeito que você está falando. Mas se tiver uma pontinha de amargura, de tristeza, de insatisfação, já é considerado um veneno para a nossa alma. E aí, como Deus falou comigo, eu falo com você. Deus falou comigo: minha filha, eu estou mudando a sua história, eu estou escrevendo um novo capítulo. Isso não é somente por causa do título do livro, mas Deus falando comigo: eu estou reescrevendo a sua história. Eu estou te dando oportunidades que passaram, que foram perdidas. Eu estou fazendo um novo ciclo de bênção sobre a sua vida, porque você tem abençoado os meus amigos, você tem abençoado os seus amigos, você tem abençoado pessoas que você nem conhece. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada, nada. Se você tem feito depósito diante de Deus, se você tem depositado aí
trabalho, choro, lágrima, intercessão, oração, isso vai voltar para você. Tudo que fazemos volta para nós. Então vamos fazer o bem sem olhar quem. Vamos fazer o bem. E pode ter certeza que dos seus Deus está cuidando. Ele falou isso para mim. Filha, tenha certeza que dos seus, eu estou cuidando. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Débora, um beijinho para você com muito carinho, filha da irmã Dani, está sempre aqui conosco. Boa tarde, pastora Luciana, que honra recebê-la aqui pela primeira vez, é com muita alegria. Deus tem propósitos, Deus sabe de todas as coisas, né? A gente até tentou o tempo, mas não era o momento. Mas hoje, é com muita alegria que eu recebo a senhora aqui. Seja bem-vinda. Boa tarde, a paz do Senhor. Para mim também é muita alegria, missionária Valéria, poder estar aqui participando desse trabalho que tu tem feito com fidelidade. Esse louvor, tem algumas irmãs perguntando, é do meu filho, né? É do meu mais velho. Meu mais velho, ele tem algumas composições, alguns trabalhos no YouTube. Ele já gravou 2 CDs, já teve contrato com a Central Gospel. Ele tem alguns louvores que mexem realmente com o nosso coração, com a nossa caminhada. São louvores assim inspirados pelo Espírito Santo. É composição própria dele, né? Dentro das situações da caminhada, das lutas da vida, são gerados essas letras, esses hinos que abençoam tanto a nossa vida, né? E Histórias veio de encontro com esse louvor. Nasceu o livro Histórias, de encontro com esse louvor. Feliz, boa tarde, meninas. Boa tarde, quarta-feira abençoada. Quarta-feira de Deus sobre a nossa vida. Eu já estou há um tempo sem fazer live. Confesso que estou um pouco enferrujada, porque já há um bom tempo que eu não faço uma live e não tenho tido como alinhar os convites e tenho deixado algumas amigas até em falta. Visto que a gente também, né, acho que tentou umas 2 vezes, não foi, missionário? Umas 2 vezes. E hoje quase que a gente desalinha também, porque eu lembrei que eu tenho uma palestra numa empresa de um amigo, 5 horas da tarde. E eu falei assim, não, eu vou fazer a live rapidinho e vou pular para lá rapidinho para fazer essa palestra. Vai dar tudo certo, uma coisa de cada vez. A gente vamos dizer assim, né, com organização, consegue dar conta de tudo. E eu quero ser bênção nessa tarde aqui na vida de muitas que já estão e de muitas que irão ouvir, né? Mesmo não estando nesse momento, vão ouvir depois, vão poder acessar a mensagem, acessar a nossa interação aqui nessa tarde. Eu quero ser bênção na vida de vocês. Tem algumas ovelhas que já entraram aí, eu quero desejar um dia bendito também. Fica, não vai embora. Aproveita, chama mais 10, esteja conosco. Você é usada por Deus hoje para a sua vida. Eu quero ser boca de Deus hoje aqui, nessa tarde. Assim como o Senhor fala ao meu coração, quero eu usar, né, a minha boca nessa tarde para abençoar a sua vida. Missionária Valéria, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou do Rio de Janeiro, pastora de uma igreja que trabalha com famílias. A nossa missão principal é restauração familiar. Eu, juntamente com meu esposo é o pastor-presidente da ADMRF, Assembleia de Deus, Ministério Restaurando as Famílias. Já estamos nesse ministério trabalhando arduamente, mas com muito amor, dedicação. Vai fazer 17 anos. 17 anos de uma entrega total, né? Totalidade, integralmente, vivendo ali o universo da igreja, do rebanho, do pastoreio, do aconselhamento, do caminhar junto, do ser solícito, mas Deus achou por bem também me dar um outro ministério, que é o ministério com as mulheres. Restaurando Mulheres nasceu de encontros de porta fechada dentro da igreja. Deus decidiu fazer dele encontros de portas abertas, não só na igreja, mas como fora da igreja. Restaurando Mulheres se tornou uma coletânea de livros, Mulheres Restaurando Mulheres, que me deu acesso a esse universo
né, da literatura. Eu tenho na coletânea do Restaurando Mulheres 3 livros, volume 1, volume 2, volume 3. Mas tenho outros livros participando que, na verdade, os livros me deram esse acesso. E agora nós vamos lançar o livro Histórias. Vou lançar também o Legado, um mês depois. Eu sei que depois que eu entrei nesse universo, nunca mais parei. Deus decidiu dar voz à mensagem dessa maneira. Por quê? Porque aonde os meus pés não pisarem, a minha história vai chegar, né? A minha história vai chegar, meu testemunho vai chegar, a palavra que ele nos confia vai chegar. Então, Deus, ele é lindo, perfeito, ele sabe como faz. De fato, os pensamentos dele, de fato, são maiores do que os nossos. Nós somos muito limitados. Deus, ele vai além do que nós imaginamos, pensamos, né? Ou sequer pedimos. E eu queria mostrar, na verdade, os 4 primeiros livros. Começou com uma coautoria, Somos Todas Mais Que Vencedoras. Todos esses 4 livros é da Chave Mestre, lá de São Paulo, editora Chave Mestre. Somos Todas Mais Que Vencedoras. Mulheres Restaurando Mulheres, volume 1. A história parecia o fim, mas foi o começo de uma linda história. Volume 2, A Sua História Não Te Parou, pelo contrário, potencializou você. Volume 3, Série Ouro, Ainda há Tempo de Recomeçar. Fora outros de outras editoras. E hoje eu estou aqui com a camisa do Histórias, prontinha, desejosa, ansiosa para chegar no dia 25 de outubro, estarmos juntas, nos conhecermos pessoalmente, podermos ser boca de Deus cada uma para a outra, orarmos, consagrarmos o livro nesse dia, estarmos junto com todos da editora, que são também pessoas de Deus, um altar preparado para Deus, é a editora em que nós estamos participando. Então, eu estou ansiosa para esse dia, desejosa, visto que Histórias nasceu no ano passado. Histórias nasceu no momento em que eu estava passando por uma transição, por um momento muito difícil, né, ministerialmente, muito difícil dentro da igreja. E Deus, ele tem por costume me liberar algumas frases, algumas palavras proféticas. E dentre elas, Deus sussurrava no meu ouvido a seguinte frase: a história ainda não acabou. Só que eu não sabia para que ponto, para que direção isso se apontava. Se era para a minha vida ministerial, se era para a minha vida familiar, para que ponto, né? Para onde isso apontava? Eu só ouvi que a história ainda não acabou. E o primeiro passo para legitimar, validar essa mensagem, essa frase profética, foi construir um culto. Então nasceu o culto Histórias. Fizemos o culto com as mulheres, foi uma glória. Deus se revelou, se apresentou, manifestou o poder dele sobre o culto. E nisso os processos começaram e Deus começou a apontar, de fato, aonde ele estava declarando que ainda não tinha acabado. E tudo começou a ser relativo à nossa igreja, ao ministério. E eu e o pastor, por sermos a liderança principal, acaba que o que acontece com a igreja acontece com a gente, né? Tem tudo a ver com a gente. E acaba, numa totalidade, tomando também a nossa vida. Então começou um processo muito difícil e Histórias nasceu exatamente debaixo desse processo. Surgiu o culto, logo após surgiu a imersão, até que, por fim, na maior dor, no momento mais crucial do processo, nasceu o livro. Nasceu o livro com 22 mulheres participando, pastora Fabíola Basto prefaciando. Falei para ela que não poderia ser outra senão ela, porque ela é mulher de testemunho, de uma história incrível, de mulher de palavra, que não poderia ser outra a não ser ela. Prefaciando, iniciando um livro tão poderoso e que vai alcançar tantas vidas, que vai trabalhar em muitas vidas. Eu creio nisso, né? Que vai trabalhar em muitas vidas. Então, nasce o livro Histórias dentro desse processo, no momento mais crucial, mais difícil, mais doloroso, mais sangrento, mais impossível, mais que parecia o fim, e a mensagem profética era: a história ainda não acabou.
E, de fato, ela não acabou. Próximo de se realizar o lançamento, do livro chegar às nossas mãos, o que acontece? O cativeiro vira. O cativeiro vira. Porque o nosso Deus, ele é terrível. Ele é terrível. Eu já quero profetizar sobre a vida de quem está me ouvindo. Laisla, olha, Laisla foi uma ovelha querida. Hoje ela está na América. Não vejo a hora de chegar esse momento de nos encontrarmos pessoalmente. Promessa de Deus, colocar os meus pés sobre essa pátria. Laisla está aqui com a gente. Laisla também faz live. É uma menina de Deus, uma família abençoada. Um dia, quem sabe, ela vai fazer parte também de um dos livros, contando a história dela, que tem um testemunho poderoso. Laisla está aqui com a gente. Então, Deus mudando o cativeiro, missionária, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, podendo falar sobre, mas falar sobre de forma saudável, falar sobre, podendo abençoar, profetizar sobre as vidas que aqui estão chegando. E orando a Deus, falando com o meu Senhor, eu tenho muitas mensagens, porque há muitos anos ministrando, há muitos anos sendo convidada para algumas agendas, e eu gosto de escrever. Eu tenho muitas mensagens, e algumas foram geradas agora, nesse tempo, e eu perguntei ao Senhor, qual mensagem eu teria o aval dele, de levá-la, de trazê-la hoje aqui para alcançar a vida de vocês. E o Senhor me deu uma mensagem no livro do profeta Isaías, uma mensagem de consolo, de esperança e renovação para o povo de Deus. A mensagem centralizada nessa tarde é de consolo, perseverança e renovação para o povo dele. Consolo, esperança e renovação para o povo de Deus, especialmente em tempos de dificuldades, que são tempos que nós acabamos que desacreditando, que pode mudar, que pode melhorar, que é apenas uma fase, que vai passar. Então, o Senhor me deu essa mensagem que fala sobre a renovação da força, porque a renovação da força, ela traz um novo voo, um voo novo. Só a partir da renovação da nossa força, nós poderemos ter um novo voo, um voo mais alto. E é isso que o Senhor nos traz no livro do profeta Isaías. Se você puder abrir a Bíblia, se puder fixar, missionária, Isaías 40, 31. Eu já estou entrando na palavra, já estou com liberdade. Pode? Isaías 40, Boa 31. tarde, pastor, a casa da senhora. Amém. 40, 31. Eu quero ser boca de Deus nessa tarde para trazer para você uma mensagem de consolo, esperança e renovação. Através da mensagem do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que foi boca de consolo, foi boca de esperança, foi boca de renovação em tempos difíceis. Não é diferente hoje na minha vida e na sua vida. Se olharmos para nós, realmente tem sido dias difíceis, né? A vida não tem sido fácil para ninguém em várias esferas. Principalmente no que diz respeito àquele que fideliza uma vida espiritual com Deus, uma vida com Deus, uma vida pautada, caminhando no Espírito, visto que nós nascemos no Espírito, produzimos fruto do Espírito, nós, tudo bem, ainda não estamos no céu, mas precisamos viver no Espírito, né? Então, são muitas as dificuldades dos santos, dos justos, são muitas as aflições. Então, eu quero ser boca de Deus para ser consolo nessa tarde e falar para você que esse processo nos dará um voo muito alto. Amém? Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Né? Os que esperam em Deus são esses que são renovados, os que esperam no Senhor. O Senhor, ele dá voos àqueles que esperam nele. O Senhor, ele recobre o ânimo para aqueles que esperam nele, né? Ele dá vigor, ele acrescenta dias, ele acrescenta, ele não subtrai para aqueles que esperam nele. E dentro desse texto,
nós conseguimos entender que nós, cristãos, nós somos comparados à águia. Há uma semelhança, e principalmente nos processos. Há uma semelhança com a águia, não é no voo, é no processo que ela passa. Há uma semelhança da minha vida, da tua vida, no processo que a águia passa. Diz nos estudos que a águia, ela é uma das aves que tem maior longevidade, maior tempo de vida. Deus, em sua palavra, tem promessas que nos dão respaldo bíblico, nos dão assim, certeza de uma longevidade, né? Uma delas é um princípio muito conhecido, que é o princípio de honrar pai e mãe, né? Há uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse é um princípio, se você segui-lo, Deus nos garante longevidade. Mas a águia, ela é uma ave conhecida de maior longevidade, chegando a viver até mesmo a 70 anos. Para uma ave, são muitos anos, né, de vida. E ela tem uma visão muito ampliada. Na verdade, existem algumas aves que têm visões de 300 a 360 graus. Do ângulo de 300 a 360 graus. E a águia, ela é uma delas. E quando a gente faz essa semelhança de visão com o olho humano, com a visão humana, você vê que é algo extraordinário a visão da águia. Porque no campo humano, no olho humano, o olho humano possui um campo de visão de 150 a 180 graus. A águia, ela tem um campo de visão de 300 a 360 graus. Então, assim, e detalhe, no campo humano, essa visão é devido à fusão da impressão dos dois olhos, que te dá esse alcance, de 160 a 180. Então, a gente já começa a entender que a águia é uma ave, uma espécie de visão. E é isso que o Senhor nos convida, como cristão, como aquele que se firma nele, que confia nele. Ele nos dá uma visão ampla, né? Nos dá uma visão ampla. E a visão da águia missionária, ela é dotada de uma membrana. O nome dessa membrana é uma membrana nictante. Para que essa membrana? Olha que coisa linda. Essa membrana, ela é responsável, na verdade, ela protege o globo ocular. Porque ela é responsável pela limpeza do globo ocular. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a águia, ela não tem visão embaraçada. Ela tem uma visão nítida, limpa. Além de ampla visão, ela tem uma visão limpa. Vou repetir. Este texto nos traz semelhança, nós, com a águia. Então, eu já quero profetizar nessa tarde essa visão ampla, essa visão nítida, sem embaraço nenhum. Não está embaraçada, não está embaçado, não tá... uma visão limpa, nítida das coisas. Então, já tenho 2 pontos a nosso favor dentro dessa mensagem. Uma visão ampla e uma visão limpa. Então, a águia, ela é protegida do globo ocular. E ela tem uma visão limpa. E ela é o único, na verdade, ser que pode olhar diretamente para o sol. É o único que pode olhar diretamente para o sol. Na tempestade, na forte tempestade, ela é uma ave que não se esconde. Ela passa por cima da tempestade. Se tem uma coisa que Deus não nos chamou, foi para ser covarde. A palavra do Senhor diz assim, ó, não vos dei espírito de covardia, mas de moderação, mas de ousadia e moderação. A águia, ela não se esconde da tempestade. Ela passa por cima da tempestade. Vou repetir, eu vim aqui nessa tarde trazer uma palavra de esperança para a sua vida. Pastora, mas a tempestade está forte, mas você vai passar por cima dela. Você não vai retroagir, você não vai retroceder, você vai avançar. Você vai passar por cima dela. Porque assim como a semelhança dessa palavra nos trouxe nessa tarde, assim será você. Uma visão ampla, uma visão limpa, e você vai passar por cima dessa tempestade. Essa tempestade não vai te parar e não vai te abater. Você vai passar por cima dela.
Então a águia ela passa por cima, ela não se esconde, voa acima. E dentre das características dessa ave, o Senhor também falou algo muito forte ao meu coração. Ela é fiel a um único companheiro. Irmãos, a conduta cristã, uma das virtudes cristãs é fidelidade. Quando eu digo que o voo será alto, porque é fiel. Fidelidade, ela é fiel a um companheiro. Ela é corajosa, ela é guerreira, ela tem coragem. Ela é imponente quando voa, ela é majestosa no seu voo. Ser imponente e majestosa, Deus está falando assim, ela é nobre. Quem é nobre respeita, quem é nobre sabe o seu lugar, quem é nobre conhece a sua posição. Ela é nobre no voo, ela é majestosa no voo. Passe o que passar, mas não se dobre a qualquer situação que vai te ridicularizar, que vai mexer ou manchar o teu testemunho, que vai adulterar a forma original. Porque tem nobreza na nossa construção, tem nobreza de Deus. E ela é precisa no ataque. Por que ela é precisa? Porque ela é obstinada. Ela é precisa no ataque, ela é determinada. Ela faz de maneira perfeita. Toda pessoa que é determinada, ela chega, ela conquista, ela alcança. Se você focar, eu costumo dizer que quem quer, madrugada vira dia. Toda pessoa determinada, obstinada, ela com destreza alcança aquilo que ela quer. Então, assim, essas características encheram o meu coração. Mas o processo realmente selou essa mensagem para mim. Porque diz que aos 40 anos de vida, as suas unhas ficam compridas demais e flexíveis. E se fica comprida demais e flexível, impede ela de segurar com destreza, com firmeza, as suas presas. Então, a primeira fase do processo é a perda de força. É a primeira fase do processo. Diz que o seu bico se curva, se encurva e impede ela de bicar com mais força. Você percebe que a primeira coisa que ela vai perdendo é a força realmente. É a força de pegar as suas presas, de bicar as suas presas. E diz que a sua asa, ela começa a ficar pesada, envelhecida e dificultando o voo. Ela perde totalmente as forças. Então, o que ela faz? Ela voa para o ninho mais alto, no alto da montanha. E aí que inicia o processo doloroso, que é o processo da renovação. Agora eu quero falar algo que Deus me revelou. O processo, missionária, não pegou e não pega a águia de surpresa. Pelo contrário, ela vai de encontro ao processo. Irmãos, em nome de Jesus, o processo não pode pegar a gente de surpresa. A gente tem que bater de frente com ele. Processo tem que viver. Tu tem que passar por ele. A águia ela não foge do processo. O processo não pega a águia de surpresa. Ela vai de encontro porque ela sabe que é necessário passar pelo processo, é necessário as trocas, é necessário as perdas, é necessário para que haja uma renovação, é necessário para que tudo volte a ser novo, é necessário para que ela tenha mais tempo de vida. Então eu fiquei olhando a capacidade de superação que essa ave tem. Essa capacidade de superação. Não pega ela de surpresa, ela não foge. Antes ela vai ao encontro dele. E ela não vai de forma parcial, ela vai de forma integral. Ela sobe, vai para o cume da montanha mais alta. E lá ela se permite passar pelo processo
doloroso. Tem gente querendo fugir, tem gente com medo de processo, tem gente que já não aguenta nem mais a fala desse nome. Mas eu quero dizer para você, para o novo chegar, para o voo acontecer, não tem como encurtar o caminho, não tem como pegar atalho, vai ter que passar pela dor, vai ter que passar pelo tempo, vai ter que passar. Não tem como encurtar, querido, não tem. Porque a águia ela tem uma missão e eu e você também tem. E para essa missão tem que estar tudo afiadinho. O machado vai ter que afiar, tem que estar afiadinho. Não tem como encurtar. Porque renovação, na sua nomenclatura, é dizer que com que algo fique como novo. Mas renovação no aspecto bíblico é transformação. Renovação no aspecto bíblico é dar sentido à vida. Deus vai trazer um novo sentido à nossa vida após o processo, após a dor. É trazer um novo sentido, é uma nova visão. Renovação não é apenas algo novo que vai chegar, não. É uma transformação da nossa vida. É um sentido novo, é uma nova visão. Então não temos como fugir do processo, fugir da dor, fugir do tempo. Deus quer fazer em nós algo novo. A renovação, ela anula qualquer acomodação. Na verdade, são completamente opostos. Quem vai ser renovado não tem como dar espaço à acomodação. Então sai da tua zona de conforto. Sai, se posiciona para que tudo venha a ser novo sobre a tua vida. Para que de fato venha a se realizar aquilo que Deus lhe prometeu. Para que as promessas, na verdade, não se encurtem, mas chegue no tempo certo a realização. Que nós não venhamos ser impedimento para os planos de Deus na nossa vida. Há planos de Deus na nossa vida. Há propósitos de Deus a acontecer, mas a nossa covardia, o nosso retroceder, a nossa paralisação faz com que os planos de Deus venham ser retardados sobre a nossa vida. Então é tempo de quê, pastora? Vai de encontro ao processo. É para doer, dói logo. É para tirar? Tira logo. É para fazer? Faz logo. Lembra o que Jesus falou para Judas? Lembra? Viu ali? Pensa que ele ficou ali tentando massagear, tentando amenizar, minimizar a situação. O que tem para fazer, faz logo. Se é para trair, trai logo. Se é para sair, se é para me abandonar, abandona logo. Se não vai me ajudar, fala logo. Aleluia! Fala logo. Porque é isso aí que vai me transformar. É isso aí que vai fazer eu enxergar. Se é para fazer, faz logo. Renovação anula toda acomodação. E aí o processo é assim. A águia bate o bico velho contra a pedra. Até arrancá-lo. Ela bate o bico velho contra a pedra até arrancá-lo. E detalhe, não é só dor não, hein? Porque tem que esperar. Porque até sair. Ai, pastor, além da dor, é espera com dor. É espera com dor. É espera com dor. Ela bate o bico contra a pedra até arrancar. Eu fico imaginando quantas vezes. Eu fico imaginando as tentativas. Eu fico imaginando o grau de dor que esse animal passa. Eu fico imaginando. Porque tem que sair tudo. Para o novo chegar, tem que sair tudo. A segunda parte do processo, e ela suportando a dor, é arrancar as unhas velhas. As unhas que se tornaram flexíveis. Ela tem que arrancar as unhas, as suas garras, com o próprio bico. Com o próprio bico, ó. Todas. Para nascer novas. Porque o processo, ele não é parcial. Ele tem que ser total. Ó, tem uma irmã já falando, glória a Deus. Glória a Deus. Toma essa porção nessa tarde, porque o Eterno está falando aqui. E não tem nada engessado. O Eterno está falando aqui de forma de liberalidade, liberando para você toda a senha, liberando para você todo o caminho, liberando tudo para você entender. É isso aí. Aí diz que depois espera nascer outras garras. Por quê? Porque com as garras, ela tira as penas.
Você percebe que tem tudo uma etapa, uma fase. Primeiro, o bico. Com o bico novo, você tira as unhas, as garras. Mas com as garras novas, você tira as penas envelhecidas. E depois que todo o processo acontece, ela ainda tem que esperar cerca de 5 meses para que novas asas venham nascer. Para que o novo voo venha acontecer. E para que ela receba mais 30 anos de vida. Primeiro o bico. Depois as garras. Por final, as asas. Tem gente que quer adulterar esse processo. Ainda não está nem pronto, já quer voar. Ai, Jesus. Não tem nem força, já quer caminhar. Já quer chegar onde não chegou o seu tempo. Ela entende a ordem do processo. Desde o primeiro estágio até chegar o último estágio. Ela não altera a ordem. O processo é, com os bicos, com o bico, arranca as garras. Com as garras, se tira as penas. As asas novas é o último estágio. Porque é a asa que dá um novo voo. A asa é o último estágio. Pastor, e me fala, como que eu vou saber que chegou o último estágio? É simples. Não vai ter mais peso. Por quê? Porque pena envelhecida pesa. Se o teu processo nessa tarde tá pesado, querido, ainda falta se concluir o processo. É simples. Penas envelhecidas pesam. É tempo e chegou a hora do processo acontecer. Do processo... E quem está falando sabe do que está falando. Quem está falando, eu já estou esperando os 5 meses da asa nova. Quem está falando sabe do que está falando. Para o voo alto, as penas envelhecidas têm que sair. Porque peso não encaixa. Não faz parte daquele que caminha com Cristo. Por isso que ele faz um convite para todos que estáis cansados e desanimados, oprimidos. Ele fala sobre o fardo, ele fala sobre o peso, sobre a carga. Caminhar com Cristo, não. Sozinho, sim. Então, enquanto tiver peso, teu processo ainda não concluiu. A minha palavra nessa tarde é para você deixar o processo ser concluído, para o novo voo acontecer na sua vida. Amém? Esse é o recado de Deus nessa tarde. Receba, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra direto do céu para a pastora Luciana, e ela transmitiu com tanta sabedoria e com tanta graça, né, essa palavra. Olha, enquanto tiver o velho, o novo não vai chegar. Meu Deus! Pastora, eu também participei desse processo aí. Dor e espera. Dor e espera. Dor e espera. Mas vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Missionária Jesus. Valéria, eu vou orar, porque eu já preciso me ausentar, porque é longe daqui da igreja, né? É um pouquinho longe, leva assim umas meia hora, né? Meia hora, 40 minutos. E eu vou lá ser bênção também. É uma empresa de um amigo, e eu vou lá levar uma mensagem da imersão para abençoar as mulheres da empresa. Então, hoje o dia é bem produtivo, para a glória de Deus, sendo útil ao reino. Eu quero abençoar todos que aqui entraram, todos que vão assistir essa mensagem. Ela é totalmente autoexplicativa, não tem como você ter margem de dúvidas. Falei pausadamente, falei assim, fui bem incisiva nas áreas que precisam ter atenção, porque o acontecer não depende só de Deus, depende da gente, ok? O processo no integral depende da gente. Então, que essa palavra venha ter
um peso sobre as nossas vidas nessa tarde. Porque Deus está com pressa. Deus tem pressa. Eu antes, quando eu me converti, eu ouvi muito isso. Mas agora eu não ouço. Eu sinto que Deus tem pressa. Então, eu quero abençoar vocês nessa tarde. Amém? Deus amado, Deus santo, Deus querido. No nome de Jesus, eu quero primeiramente te agradecer, ó Deus, por esse momento tão abençoado de poder novamente estar aqui, através dessa rede, através desse meio de comunicação, e o Senhor me confiar a sua mensagem de forma tão tremenda, de alcance de vidas, de casa, família, que vidas venham ser transformadas, restauradas pelo poder da tua palavra. Meu Deus, obrigada por todos aqueles que participaram dessa live. Obrigado pela vida da missionária Valéria Dias. Que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, viver a totalidade das tuas promessas. Que ela possa, ó Deus, Senhor, ser assim, ter o gozo na tua presença, que ela possa regozijar na sua presença, que ela possa se alegrar na sua presença a cada dia, que tudo aquilo que tu prometeu possa se cumprir sobre a vida dela, alcança a casa dela, a família dela. Senhor, potencializa o ministério da tua filha. Ó Deus, em nome de Jesus, que de fato histórias venham ser um marco na sua história, que de fato histórias venham dar acesso que Valéria nunca imaginou ter. Senhor, eu quero abençoar essa tarde a cada ouvinte, a cada participante, que a glória seja tua, Senhor, mas que eles venham desfrutar, Senhor, do que tu tem a fazer em suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra entre na tábua do coração deles e venha tomar forma, venha tomar vida, venha ser decisiva para esse tempo, que tenha voos novos, voos altos a partir de hoje, uma nova história para cada um que entrou neste momento, nesta live, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pastor, eu agradeço muito, sou grata. E daqui uns dias nós vamos tirar muita foto, eu vou postar Vamos nos aqui, conhecer pessoalmente. e vai ser um prazer te dar um abraço. Porque chegou o teu voo, chegou, aconteceu. Em nome de Deixa eu Jesus. dizer para você, depois dos livros, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ô, E não vai ser glória. diferente. E não vai ser diferente na sua. Não vai Eu ser não diferente. sei. Porque eu já tenho observado que você é uma mulher de obra. É uma mulher que não foge da obra. É uma mulher que não foge, né? De frente da batalha. E Deus abençoa, Deus honra, Deus dá acesso, Deus abre caminho no meio do deserto. Então, assim, Deus abre caminho para você passar. Então, abençoo a tua trajetória, o teu início nesse viver, nesse universo literário, que seja o primeiro de muitos, amém? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tirou a foto da live? Alguém faz aí pra gente, por favor? Devem ter feito. Falem pra gente aí. Conseguiram, Deus abençoe. Foi um prazer, E pastora. a gente vai se falando, tá? Beijo. Em nome de Jesus, fique com Deus. Boa palestra. Queridos, olha só, eu estou muito feliz. Essa aí é a pastora Luciana, que me deu uma segunda oportunidade. Ela mostrou ali para vocês os livros, né, que ela já fez. E eu fui convidada para participar do terceiro. Faz parte da minha história. Não fiz, mas estou fazendo agora. E esse chama Histórias. Restaurando Mulheres. A minha história ainda não acabou. A sua história também ainda não acabou. Tome posse dessa palavra, que possamos, olha, como a pastora Luciana falou, tem coisas que sou eu que tenho que arrancar da minha vida. Deus faz. Jesus tem projetos e propósitos, mas assim como a águia, eu tenho que passar pelo processo de encontro a Ele. E tem sido assim realmente na minha vida. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo grande para o seu coração. E a gente vai se falando aí. Se alguém quiser saber mais alguma novidade sobre o livro, pode me mandar aqui, que eu vou responder para você com muito carinho. Um beijo no seu coração. E acredite, Deus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. A paz do Senhor!